Genghis Khan, o lendário líder mongol, nasceu em 1162 como Temujin, em uma tribo nômade na região da Mongólia. Sua infância foi marcada por uma série de eventos trágicos que o levaram a crescer em um ambiente hostil e a desenvolver habilidades essenciais para sua futura carreira militar e política. Aos 9 anos de idade, Temujin perdeu seu pai, um chefe tribal, para uma emboscada e sua família foi expulsa da tribo. Ele e sua mãe foram forçados a buscar abrigo em outras tribos, mas frequentemente eram rejeitados. Sua mãe, Oelun, ensinou-lhe a arte da sobrevivência na estepe, bem como a importância da lealdade e da determinação. Em sua adolescência, Temujin foi capturado por uma tribo rival e passou anos como escravo, até que conseguiu escapar e voltar para sua família. Ele começou então a forjar alianças com outras tribos, e com sua astúcia e habilidade militar, se tornou um líder respeitado. Em 1206, ele foi reconhecido como o grande líder Genghis Khan, o unificador de todas as tribos mongóis. Genghis Khan tinha um exército formado por guerreiros temíveis, conhecidos como cavaleiros mongóis. Eles eram extremamente ágeis e habilidosos, montando cavalos resistentes e rápidos. O estilo de luta dos mongóis era baseado em táticas de guerrilha, como ataques rápidos e flanqueamento, que surpreendiam seus inimigos e os faziam recuar. Com um exército disciplinado e bem treinado, Genghis Khan iniciou uma campanha de expansão territorial que levou seu império a abranger uma área que se estendia da Europa até a Ásia Central. Entre suas principais conquistas, destacam-se a invasão da China, em 1215, e a tomada de Samarcanda, no atual Uzbequistão, em 1220. A invasão de Genghis Khan à China é um dos eventos mais significativos em sua carreira militar e na história da Ásia. Em 1206, Genghis Khan foi coroado como o grande Khan do Império Mongol, e rapidamente voltou sua atenção para a expansão de seu território e poder. Em 1211, Genghis Khan liderou um grande exército de cerca de 100.000 soldados em uma invasão à China, que na época estava sob o controle da dinastia Jin. Os Jurchens, povo que fundou a dinastia Jin, eram hábeis guerreiros e haviam construído uma poderosa muralha defensiva para proteger seu território. No entanto, Genghis Khan e seus guerreiros mongóis eram igualmente habilidosos em táticas militares e contavam com a vantagem de mobilidade e flexibilidade que os tornava uma força extremamente difícil de ser combatida. A invasão da China durou mais de uma década e envolveu várias batalhas épicas e confrontos estratégicos. Genghis Khan usou táticas inovadoras, como a utilização de unidades de cavalaria leve para flanquear e enfraquecer as defesas inimigas. Ele também incentivou a captura de prisioneiros de guerra para que pudessem ser usados como força de trabalho em futuras campanhas, e exigiu a lealdade e o comprometimento total de seus guerreiros. Em 1215, os mongóis tomaram a cidade fortificada de Zhonggu, que posteriormente foi renomeada como Pequim. Eles saquearam a cidade, mas não a destruíram completamente. Em vez disso, Genghis Khan percebeu o potencial estratégico e econômico da cidade e a transformou em sua capital, onde estabeleceu a sede de seu império. Genghis Khan continuou a pressionar a dinastia Jin e a expandir seu território, conquistando outras cidades importantes, como Xianjian e Kaifeng. Em 1234, após a morte de Genghis Khan, seu filho Godei completou a conquista da China e fundou a dinastia Yuan, que governou o país até 1368. A invasão da China pelo Império Mongol liderado por Genghis Khan foi um marco histórico que mudou profundamente a paisagem política e cultural da Ásia. O sucesso militar dos mongóis foi impulsionado por sua habilidade em combinar tecnologias e táticas de batalha, além de sua determinação implacável em alcançar seus objetivos. A invasão da China por Genghis Khan foi uma das maiores e mais importantes conquistas militares da história, e continua sendo um exemplo de liderança e estratégia militar até os dias atuais. A conquista da China pelos mongóis sob o comando de Genghis Khan teve um impacto significativo na história e cultura do país. Sob a dinastia Yuan, a China experimentou uma mistura única de influências culturais mongóis, chinesas e islâmicas. O governo Yuan adotou muitas das tradições políticas e administrativas chinesas, enquanto as elites mongóis e islâmicas dominavam o exército e o comércio. A conquista da China também teve um impacto duradouro nas relações entre a China e o resto do mundo. A Rota da Seda, uma antiga rede comercial que conectava a China com o Oriente Médio e a Europa,
foi reaberta e expandida durante a dinastia Yuan. Isso permitiu um intercâmbio significativo de ideias, tecnologias e produtos culturais entre o Oriente e o Ocidente, incluindo o papel e a impressão, que foram introduzidos na Europa. Apesar da brutalidade da invasão, a influência de Gengis Khan na China é complexa e ambivalente. Ele é lembrado como um líder militar habilidoso e carismático que fundou um império poderoso e unificado. Seus ideais de igualdade e tolerância religiosa foram inovadores para a época e influenciaram a forma como a Mongólia e outras partes da Ásia encaravam as relações entre diferentes grupos étnicos e religiosos. No entanto, a conquista mongol da China também trouxe consigo uma violência e opressão generalizadas. O saque de Pequim em 1215, por exemplo, resultou na morte de milhares de civis e na destruição de grande parte da cidade. As políticas de Gengis Khan em relação aos prisioneiros de guerra e a brutalidade no campo de batalha também são frequentemente citadas como exemplos de sua falta de misericórdia e humanidade. Em última análise, a invasão da China por Gengis Khan foi um evento histórico complexo e multifacetado, que teve um impacto significativo na história da Ásia e do mundo. Seu legado continua a ser objeto de estudo e debate, refletindo a ambivalência de sua imagem como um líder militar visionário, mas também um conquistador brutal. Além de suas conquistas territoriais, Gengis Khan também desenvolveu um sistema de governo centralizado, que permitiu a ele controlar seu vasto império. Ele instituiu leis que garantiam a igualdade entre todos os cidadãos, independentemente de sua origem, e promoveu a liberdade religiosa. Gengis Khan uniu as tribos mongóis em um só povo e promoveu a troca cultural e comercial entre os povos que estavam sob seu domínio. Ele incentivou a educação e a promoção da ciência e das artes. Sob sua liderança, o Império Mongol floresceu, e se tornou um centro de comércio e intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. No entanto, o fim de Gengis Khan foi tão misterioso quanto sua ascensão ao poder. Ele morreu em 1227, durante uma campanha militar na China. As causas exatas de sua morte ainda são desconhecidas, mas acredita-se que ele tenha sucumbido a uma doença, possivelmente causada por uma ferida infectada sofrida durante a batalha. Após a morte de Gengis Khan, seu império foi dividido entre seus filhos e netos, que continuaram a expandir suas fronteiras por várias décadas. A dinastia fundada por Gengis Khan governou a Mongólia e grande parte da Ásia por quase 2 séculos. O legado de Gengis Khan continua a inspirar as pessoas até hoje. Ele é amplamente reconhecido como um líder visionário que uniu tribos rivais em um império próspero e promoveu a igualdade e a tolerância religiosa. Sua estratégia militar ainda é estudada e admirada, e sua influência cultural se estende a países como a China, o Japão e a Coreia. No entanto, Gengis Khan também é lembrado por sua brutalidade e ferocidade na batalha, que deixaram um rastro de morte e destruição por onde passou. Sua imagem é complexa e multifacetada, refletindo as contradições de sua época e de sua personalidade. Em última análise, o legado de Gengis Khan é um lembrete do poder da liderança e do potencial humano. Sua vida e legado são uma fonte de inspiração e de admiração para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades, superar obstáculos e alcançar grandes feitos. Descubra as histórias que moldaram o mundo. Inscreva-se agora em nosso canal e junte-se a nós em uma jornada através do tempo, explorando as grandes figuras, eventos e mistérios que moldaram a história da humanidade. Clique no botão de inscrição e não perca nenhum episódio emocionante. A aventura começa aqui!